Então, assim como nós fizemos com as funções afins, quadráticas e exponenciais, vamos animar uma função, o gráfico de uma função logarítmica. Ok? Eu vou deixar aqui para comparação, vou criar os parâmetros primeiro, ok? Parâmetro A, parâmetro B, parâmetro C, parâmetro D, não sei se eu vou precisar usar até o parâmetro D. Vou criar a y, uma exponencial y a elevado a x, ok? Então vou botar aqui, ó, a igual a 2, a base da exponencial crescente. E agora eu vou criar uma função logarítmica usando todos esses parâmetros. Y igual b vezes log. Vou usar o mesmo parâmetro para a base, o a. Então, o a será a base da função exponencial e da função logarítmica. Então, aqui eu tenho digitado a log de x na base a vezes b mais c. Ok? O parâmetro d nem vou utilizar nesse momento. Então, vou deixar aqui c igual a 0. E nós temos o caso anterior. Ok? A função 2 elevado a x, a exponencial, e a função log de x na base 2. Então, ao variar o parâmetro a, ao aumentarmos o parâmetro a minha função exponencial ela se torna com um crescimento ainda mais rápido. Na logarítmica acontece o inverso. O crescimento fica ainda mais lento. Então fica legal porque eu consigo ver a animação das duas ao mesmo tempo, sempre em comparação com a simetria da bissetriz dos quadrantes ímpares, y igual a x. Acho que em todos esses casos eu tenho a base maior do que 1. A definição nas funções logarítmicas é a mesma da exponencial, com relação à base maior do que 0 e diferente de 1. Ok? Enquanto que a função exponencial a elevado a x, as imagens são maiores que 0, na logarítmica acontece o inverso. O domínio é maior do que 0. Então vejam que eu não consigo calcular a f de x para x negativos. Ok? Veja que para x negativos, sequer eu tenho gráfico para a função logarítmica. Nós só temos gráficos, ok, para x maiores que 0. Para x maiores que 0. Bom, então, retomando, a minha base ou é maior do que 1, está aqui a minha função exponencial, a elevado a x, está aqui a minha função logarítmica, log de x na base a. Antes de analisarmos a base entre 0 e 1, então, mais uma questão de simetria. Na função exponencial, a elevado a x, conforme nós diminuímos os valores de x, as imagens se aproximam de 0. Então, o gráfico vai ficando cada vez mais próximo do eixo x. Ok, pessoal? Vai ficando cada vez mais próximo do eixo x. Na função logarítmica, acontece o inverso, porque algebricamente, e agora estamos vendo geometricamente, a função logarítmica é a inversa da exponencial. Então, o inverso, conforme os valores de x se aproximam de 0, os valores de y, as imagens, tendem a menos infinito. O gráfico da exponencial se aproxima do eixo x, o gráfico da logarítmica acontece o inverso, se aproxima do eixo y. E para as bases entre 0 e 1, vamos ver? Olha que bacana, a simetria se mantém. Simetria se mantém. Em verde, a minha exponencial, vou até deixar aqui uma base bem simples, 0,5, um meio.
1/2 elevado a x, ok? A minha exponencial está aqui, uma função exponencial com a base entre 0 e 1 é decrescente, a função logarítmica com uma base entre 0 e 1 também é decrescente. Ok? A exponencial continua se aproximando no eixo x, conforme os valores de x aumentam. A logarítmica se aproxima do eixo y, conforme os valores de x diminuem. Tudo bem até aqui, pessoal? Vamos ver agora o que acontece com a minha função logarítmica quando variarmos os outros parâmetros, ok? Deixa eu voltar aqui para uma base maior do que 1. Bom, esse parâmetro c, assim como nas funções afins, quadráticas e exponenciais, ao variarmos os valores de c, estou alterando as minhas imagens. Então eu translado o gráfico para cima ou para baixo. Translado na vertical. Ok? E ao variarmos os valores de b, veja que b multiplica o log de x. Então, aos valores positivos, eu posso aumentar, se b for maior do que 1. E aos valores negativos, eu vou diminuir. Isso para b maiores do que 1. Eu vou até agora comparar com a y log de x na base 2. Eu vou deixar ela fixa aqui. Log de x na base 2. Para conseguirmos comparar, né? Acho que essas comparações são interessantes na mesma base. Elas funcionam na mesma base, ok? Vamos só mudar a cor aqui para ficar mais didático. Pronto, em azul, log de x na base 2. Em vermelho, b vezes log de x na base 2. Então, veja que para b igual a 2, o que aconteceu? Eu estou dobrando as minhas imagens. As minhas imagens positivas dobraram. Veja que para x igual a 2, em azul a imagem era 1. Em vermelho agora a minha imagem é 2. Deixa eu só apagar aqui a bissetriz. Fica melhor visualizar. Vamos pegar aqui outro valor para x, 4. Para x igual a 4, log de 4 na base 2, está aqui. Log de 4 na base 2, dá 2. Em vermelho, 2 vezes esse valor, dobrei, está aqui, ó, em 4. Beleza, pessoal? Isso também acontece para as minhas imagens negativas, ok? Eu tenho aqui um certo valor de x, no gráfico azul eu dobrei, entre aspas, dobrei para baixo. Ok? Deixa eu voltar aqui para b igual a 1 e vou criar aqui um novo parâmetro d. E vou colocar, só para nós finalizarmos, subtraindo no domínio. E assim como nas funções exponenciais e nas funções quadráticas e nas funções lineares, somar ou subtrair um valor em todos os locais que nós temos x nas minhas variáveis, eu translado o gráfico na horizontal, para a direita ou para a esquerda. Ok? O mesmo gráfico. Veja que eu estou comparando agora com log de x na base 2. Ok, pessoal? Então, variar o c translada na vertical, esse número que está aqui sozinho, somando ou subtraindo nas imagens. E variar o d translado na horizontal. Reparem que se eu tiver um valor positivo aqui, ó, somando x, veja que eu tenho x menos d. Então, quando d é negativo, menos com menos é mais. Ok? Eu tenho valores de x negativos para o meu domínio. Certo? Então, nós temos que ter o cuidado lá naqueles exercícios. Qual o domínio dessa função? Aí, qual é o erro comum? É uma função logarítmica. O professor explicou que o domínio são para os x positivos. Para os x positivos, se for log de x.
Nesse caso, quem tem que ser positivo é o x mais 2. O x mais 2, ok? Então, o meu domínio x maior do que menos 2. Eu resolvo essa inequação do primeiro grau. E, de fato, ó, o meu domínio x maior do que menos 2. Ok, pessoal? Então, com isso, nós fechamos as animações dos gráficos das funções para o primeiro ano do ensino médio. E façam um bom proveito dessa revisão, dessa mais nova animação dos gráficos, das funções logarítmicas. Bons estudos a todos!